Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro encontro do Esquenta Kona GP 2023. Se preparem, porque muito conteúdo bacana vai passar por aqui até a data do evento, que nem se fala, né? Para quem não conhece ainda o Kona GP é um congresso que acontece anualmente, tá? E vai acontecer em julho desse ano. E até a data do evento, nós estamos preparando uma agenda de lives, webinários maravilhosos para que vocês possam absorver muito conhecimento e lá fechando aí com chave de ouro, com vários experts. Serão 4 dias de imersão, tá? E no final do dia da live de hoje, eu vou falar uma coisa bacana para vocês que ainda não garantiram a credencial para o Kona GP, tá bom? Lembrando o seguinte, essas lives do Esquenta Kona GP são gratuitas. Se você se inscreveu uma vez, não precisa se inscrever mais, que vamos enviar os lembretes para vocês, tá bom? Bem simples, bem direto. E também os certificados, eles são disponíveis apenas para as pessoas que já têm a credencial do Kona GP, tá bom? Então, assim, o Esquenta Kona GP é gratuito, mas o certificado é só para quem participar e já tiver a credencial do Kona GP. E como que vai ter a certificado? Lá na área que você tem acesso, se você tem a credencial, tem o link, tem um local escrito webinar, e de lá você pode acessar os webinars e também sempre depois vai ter um botão para você solicitar o certificado, tá bom? Sem grandes delongas, estamos aqui hoje com grandes amigos, mas antes de chamá-lo, quero só ver se a conexão está ok. Vamos abrir aqui as conexões para ver se está tudo ok, se está transmitindo no YouTube, se está transmitindo no LinkedIn, se está transmitindo no Instagram, se está transmitindo na página oficial. E eu vou mandar uma mensagem aqui para o pessoal na página oficial, enquanto eu não chamo eles, tá? Que é o seguinte, o streaming, ele começa multado. Então, a pessoa precisa clicar na imagem. Ó, se estiver sem som, coloque o mouse em cima da tela e habilite o som. Pronto, só mandei uma mensagem lá para eles. Então, eu quero chamar aqui no palco agora meus dois grandes amigos, João Carlos Boiadjan e Marco Antônio Fabra. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo Boa bom, noite. Boiadjan? Fala aí. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, gente. Primeiro, vamos passar aqui do meu lado, está o Boiadjan. Boiadjan, se apresenta ao pessoal que está aqui com a gente agora nessa noite maravilhosa. Bom, primeiro aí agradecer aí a oportunidade, Wagner, que está aí mais uma vez participando das lives, né, preparando aí para o pessoal nos assistir no Kona GP. É sempre uma alegria, estou com você desde o primeiro Kona GP. Então, quero parabenizar você por estar sempre organizando este evento tão importante, que já se tornou conhecido no Brasil inteiro, quiçá já fora do Brasil, não sei, você que tem as estatísticas, mas é muito bom, né? E eu tenho o prazer de estar aí desde a primeira edição, né? E aqui no Esquenta também. Bom, a todos aí, meu boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Meu nome é João Carlos Boiadjan, para quem não me conhece, né? Sou profissional de gerenciamento de projetos, ajudei aí na fundação do PMI de São Paulo, por 2 diretorias, desde 1996, quando a gente fez o evento, né, de Avança Brasil, o evento para a preparação, né, de implantação, né, do PMI no Brasil, e de lá para cá ajudei a mentorar a fundação de alguns chapters, chapter aí da Armênia, né, o chapter aí de Minas Gerais, qual, né, trabalhamos aí ativamente, e no chapter de Mato Grosso, né. Enfim, tomo café, almoço e janto gerenciamento de projetos, né, e aí dou aula em diversas universidades, na GV, na FIA, na USP, Exalc, enfim, consultoria, treinamento, é minha praia, né?
Então é isso. Sejam bem-vindos à nossa palestra. E é um prazer estar aqui dividindo essa palestra com o meu querido amigo Marco Antônio Pablo. Maravilha, gratidão. Marco Antônio! Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marco Antônio Fabra, nome italiano. Eu também tenho uma descendência armênia e turca, né? Eu sou primo do Boyajan. Eu tenho aí, estou na estrada já aí há mais de 35 anos, na área acadêmica. Completei agora 35 anos também. Eu comecei muito novo, né? Comecei com 22 anos, agora tenho 25, então vocês imaginam, né? Estou aí sempre nessa. Meu ponto forte sempre foi TI, mas eu já trabalhei em várias áreas. Então, sou Scrum Master, gente de projeto, implanto PMO, VMO. E sou o âncora, eu sei que deve ter gente aí, com certeza, que me segue toda segunda-feira, de 8 às 8h30, do Café com Fábio, né? Que é um golaço que a gente fez, eu e o Wagner aí, onde eu falo de gestão de tempo e produtividade. Eu já vi que tem a Sandra ali, ó, Sandra Tochico. Sempre presente, sempre presente. Primeira, né? E é uma honra, né? Agora na GP, eu acho que eu não estou desde o primeiro, não. Acho que eu estou desde o segundo ou terceiro. Eu não me lembro. Mas, de qualquer maneira, é sempre uma honra, né? Ou participando de workshop, ou como palestra. É um evento que a gente tem que sempre honrar o Wagner, né? Porque é um evento campeão, né? E o cara começou isso sozinho lá atrás, né? E o João, pô, é uma pessoa que eu conheço aí da FGV, né? Conheci na FGV, que é um dos lugares que eu dou aula, né? Eu dou aula, eu sou de todos e não sou de ninguém, né? Que eu gosto de falar, né? Na verdade, eu não tenho chapéu, né? Porque, se for pensar como funcionário, né? Eu estou na PUC, os 35 anos são na PUC Rio, né? Eu até sou funcionário lá e tudo, sou professorista, mas eu dou aula em vários locais aí, e o que me permite conhecer um monte de gente muito legal, né? Como o João, essa fera que está aí do lado, né? Cara, por exemplo, você tem uma ideia, eu estava conversando com ele no bastidor, eu trabalhei no CEPEL da Eletrobras. Esse aqui, ele aí, montou o SEMPES, que está do lado, ele montou o SEMPES. Então, você nem fala, o centro de pesquisa que eu via do meu lado lá, ele montou. Então, essas feras aí, é muito legal ter contato, né? Vai ser um prazer, né, mais uma vez, estar participando e estreando o Esquenta. Aliás, vale a pena o Esquenta que o Wagner faz, que ele chama um monte de fera aí. Eu gosto de falar que só tem um monte de fera e eu, né? Tem fera aí e eu. Então vai ser um prazer estar aí com vocês, né, nesse Esquenta de hoje. Gratidão ao pessoal que participa da minha live, né, fazendo até propaganda, né, Wagner? Toda segunda-feira, de 8 às 8h30, menos essa próxima, que eu vou estar dando aula na Marinha, e a outra que vai ser o feriado, né? Você sabe que, Wagner, que teve uma menina, aquela menina Tissa, ela falou, como é que vocês não vão fazer a live no feriado? Vai ter mais gente assistindo. Aí eu falei, vou falar com o Wagner. Então, enfim. Por mim, tá ok, eu mantenho, você sabe. Também, não tem problema nenhum. Depois a gente conversa com calma. Enfim, é uma honra estar aqui com vocês, vai ser muito legal, vai ser prazeroso, eu tenho certeza. E contem com a gente aí. E não deixem de se inscrever na GP, né? Entendeu? Isso aí, Marco Antônio, João Carlos Boyajan. Eu lembro do primeiro dia, não vou entrar aqui em detalhes, depois a gente bate outro papo em outra live. Do primeiro dia, antes de começar, eu mandei mensagem pro Boyajan. Boyajan, o que você acha disso? Assim, cara, a ideia é top, bacana. Foi o primeiro a abraçar a causa em 2018 e de lá para cá nós viemos aí trazendo muito conteúdo, né? Como eu falo, sempre ajudando na maturidade da gestão de projetos desse nosso Brasil maravilhoso. Então vamos lá, o nosso tema de hoje, né? O projeto do início ao fim. E eu quero deixar aqui rapidinho aberto para, vamos na ordem aqui agora, o Boyajan, que está com a gente aqui à esquerda, depois a gente muda, viu, Marco Antônio? O nosso tema hoje, é como gerenciar projetos com eficiência e alcançar seus objetivos, né? E antes da gente ir para a pergunta que eu vou fazer para vocês, qual que é a sua percepção do tema hoje, né? Voltado para como gerenciar projetos com eficiência e alcançar o seu objetivo. Então, Boyajan, primeiro com você. Então, pessoal, é assim, olha, quando você começa um projeto, né, eu sempre gosto de citar um exemplo de uma competição de barco a remo, né? Você é nomeado, né? Você recebe lá a sua nomeação no termo de abertura. Alguns ficam felizes, outros não muito, né? Enfim, mas para quem tem o vírus gerontococos na veia, ele aceita qualquer desafio, né? Então, primeiro é aceitar esse desafio. Segunda coisa importante nesse processo é você montar um time. E eu preciso de um time muito bom.
né? E para cada tipo de projeto, tem um tipo de pessoa adequada. Então, o gestor de projeto tem que formar o time, como eu estava dizendo, na competição de remo. Só ganha a competição de remo, só alcança o teu objetivo, se você também tiver um bom time. E esse time precisa jogar junto. Ou seja, precisa remar junto. E precisa remar na mesma direção, né? Agora, para você remar junto, na mesma direção, com uma equipe, antes de começar a competição, você tem que fazer um processo importantíssimo, né? Que o nosso amigo David Cleveland, né? A qual eu tenho o prazer de conhecê-lo, né? Grande autor de livros, ele fala que a primeira tarefa de uma equipe é o planejamento. E ele fala ainda assim, e a equipe precisa ser desenvolvida, e a equipe precisa estar comprometida, né? Então é isso, eu preciso de uma boa equipe. Então, para dar largada e alcançar o objetivo, eu tenho que montar a equipe. E a equipe, gente, não é que eu coloco sempre os melhores, eu preciso de líderes, eu preciso de pessoas conforme o tipo de competição, né? Então, no caso, se eu vou fazer uma competição de 1.000 metros, tem que colocar pessoas que são treinadas para 1.000 metros, né? Se eu colocar uma pessoa treinada para 50 metros, ele não vai chegar no objetivo, não vai ser o melhor remador. Então, cada caso é um caso. Então, a formação da equipe é muito importante. E o segundo ponto, né, que a gente precisa pensar são os stakeholders, fornecedor do barco, fornecedor do remo, né, a sociedade que está ali ajudando, os colaboradores, o sponsor, enfim, tem uma série de stakeholders no entorno que também precisam estar interessados. Então, cabe ao gestor do projeto, né, para começar bem e trabalhar bem, fazer uma análise dos stakeholders, né, com quem ele tem que se, né, ligar mais, né, aquele tal gráfico, né, não sei se vocês já viram, mas o gráfico do poder e interesse é fundamental, né, ou seja, se eu tenho pessoas que têm poder alto, né, e interesse alto, então eu tenho que tomar muita atenção com essa pessoa, então tem que ter uma equipe, e os stakeholders precisam estar na mesma, no mesmo raciocínio, né, e no mesmo sistema, no mesmo pensamento sistêmico. Então, veja que eu estou falando de algumas coisas que estão descritas. Se você pegar, né, os domínios importantes que eu classifico como domínios de iniciação de um projeto, são esses. Defina o seu ciclo de vida, né? Então, você vai fazer um projeto que vai usar mais, né, ferramentas, instrumentos, né, adaptativos, então vá para o adaptativo. Se você vai usar instrumentos, né, que são necessários, porque você conhece o tipo de projeto, vai fazer uma entrega só, então vou para o preditivo. Então, defina isso. Segundo momento é você montar o time. E o terceiro momento é você fazer a análise dos stakeholders. Então, esses 3 pontos são fundamentais para iniciar. E depois fazer o planejamento, né, que também é um outro domínio muito importante. Então, a gente faz um plano, mesmo no adaptativo, você tem que fazer um plano de 4 horas, segundo o Scrum Pad, né, no time box de plano. Então, fazer o plano. Isso é preditivo? Depende do projeto. Tem projeto que eu trabalho, o Wagner sabe muito bem, que também já trabalhou em plantas petroquímicas, a gente passa 1 ano e meio planejando, gente, para depois trocar o pneu da fábrica em 2 segundos. Modo de falar. O carro da Ferrari toca em 2 segundos. Nós fazemos a troca inteira de uma fábrica inteira, uma petroquímica inteira, que é a reforma, em 21 dias, 22 dias. E a gente tem que tomar muito cuidado para não atrasar, porque cada dia de atraso é cerca de 70 milhões de dólares. Então, o planejamento é muito importante. Nesses 20 dias, trabalham pessoas, né, que vêm de todo lugar do país, e alguns até de fora. Trabalham cerca de 10.000 pessoas. E como você fazer com que esse time de 10.000 pessoas funcione durante 20 dias bem? É a mesma coisa que o desportista faz. Eles treinam toda semana. Então, para que essas pessoas trabalhem bem, unidas, falando a mesma linguagem, trabalhando e remando na mesma direção, a gente faz um treinamento de imersão de 1 mês, para que esse time fique bem azeitado, porque depois tem que trocar o pneu
no carro em 2 segundos. Não é fácil. Não é tarefa fácil. Então, aí você consegue alcançar teu objetivo. Por quê? Porque você, né, escolheu um time bom, treinou esse pessoal, analisou todos os envolvidos, tem as boas ferramentas, os bons instrumentos escolhidos e vai aplicá-los, não tem por que não dar certo. É evidente que o tio Murphy vai aparecer, né? Ele sempre aparece, Isso é fato, né, Brad? sempre aparece. Não tem projeto que não tem mudança, não tem projeto que não tem aí algum problema, né? Geralmente em paradas de planta, como o pessoal sabe que é muito importante, 20, 22 dias, né? Que tem que entregar e sabe o quanto custa um dia parado, né? O pessoal faz às vezes uma greve. Você tem que resolver rápido, né? Gestor de projeto tem que ser proativo, resolver o problema rápido. Não pode ficar passivo vendo o circo pegar fogo e queimando 70 milhões de dólares todo dia. Então, o gestor tem que ser um cara experiente, né? Então, eu não posso dar para uma pessoa também, lá desde o processo de iniciação, para um gestor de projeto que não tem experiência para fazer um projeto desse porte, certo? Então, a organização é fundamental. E vai por aí, né? Depois entra a execução, monitoramento e controle, com equipes também comprometidas, que é o que o Cleveland fala desde muito tempo atrás. E eu É sigo uma, bastante o Cleveland, né? Então, uma é coisa, né, algo Brad? que é importante para a gente poder chegar e alcançar o objetivo. É uma coisa, existe um processo a ser seguido. Se você negligencia qualquer uma dessas partes, o objetivo ele pode ficar comprometido, né? E isso aí é fundamental. E quero deixar aberto o Marco Antônio. Se quiser fazer alguma contribuição para essa abertura nossa do tema, Marco Antônio. Precisa. Na verdade, eu acho muito legal o que ele falou do planejamento, mas o grande problema que eu vejo na gestão de projetos não é só o plano, né? E esse é o grande. Ele até está falando ali do Murphy, né? Eu já sou um pouco divergente em relação a ele. Acho que a gente pode eliminar o Murphy, né? O Murphy aparece quando você não faz gestão de riscos. E é uma parte que eu sou muito especialista, né? Então, acho que, por mais que você faça um plano, ninguém faz um plano para dar errado, né? Qualquer que seja o plano pessoal. Então, uma das coisas que eu falo muito, até como gente de projeto e como Scrum Master também, até o pessoal fala assim, pô, no Scrum tem gestão de riscos? Claro que tem. Então, na verdade, o Murphy, ele gosta de gente de projetos que não fazem gestão de risco. Aí você pode falar assim, pô, mas o próprio PMI, eu tenho uma ligação forte com o PMI também, já desde 2000, fui VP lá e tudo, de marketing, enfim, continuo ligado ao PMI, mas você fala assim, o próprio PMI fala que 10% dos riscos você não consegue levantar, faria os outros 90%. Então, na verdade, eu sou muito defensor, né? Agora mais fortemente, se bem que quando eu faço a implantação de um VMO, é um projeto preditivo, então continuo como gerente de projeto também. Então, mas, de qualquer maneira, são 2 pontos, né? Além do planejamento, é a gestão de riscos. E outro ponto importante que eu quero complementar é a satisfação do cliente. E eu sempre trabalho isso, né? A satisfação do cliente é uma fórmula, né? Matemática, que é a satisfação igual a percepção menos a expectativa. Se ela der negativa, amigo, o teu projeto, por mais bem planejado que esteja, e com a gestão de risco efetiva, foi fracassado. Então, eu complemento o que o nobre João falou, né? Que Murphy existe, mas você pode controlar. Qual é a boa notícia? Porque eu também trabalho com riscos corporativos, né? Risco de negócio. E tanto a gestão de stakeholder como a gestão de riscos tem uma vantagem. O Murphy só atua, o tio Murphy, como ele falou, durante o ciclo de vida do projeto. O projeto tem fim, né? Agora, quando a gente trabalha com riscos de negócio, riscos corporativos, isso é o tempo todo, entendeu? Então, eu, nessa parte minha quando eu dou curso em compra, eu trabalho como consultor já há muito tempo. Na verdade, quando eu trabalhava em empresa, né, eu não tinha muito como fazer isso, né? Tem uns 15 anos que eu parei de trabalhar em empresa. Pô, deu uma saudade agora. Já passou a saudade, né? Enfim, como consultor e como professor, até porque os próprios coordenadores ficavam me dando bronca. Eu só podia dar aula fim de semana, né? Porque eu estava trabalhando durante a semana. E aí foi acertado o negócio, mas, de qualquer maneira, esses 2 complementos, né? A gestão de riscos mesmo, não gestão de problema. Eu acho que até que a pandemia, né, por triste que ela tenha sido, durante o lockdown, as empresas passaram a ter que trabalhar mais com prevenção, com plano de contenção, e não mais com plano de contingência só. Eu, quando dava aula de gestão de risco na FGV, por exemplo, dou ainda, né? Mas quando eu dava antes da pandemia, eu me sentia um marciano, pô.
quando eu falava de análise quantitativa, o aluno falou assim, por que isso? Está querendo uma reserva de contingência, mal tem dinheiro para ter orçamento do projeto. Então, hoje em dia, eu fico feliz com isso. Então, e a qualidade, né? Não adianta nem ter gestão de risco se o cliente não estiver satisfeito. E essa fórmula que eu dou na matéria de escopo e qualidade é uma fórmula que eu acho bem legal de complementar o que o mestre João aí falou. Maravilha. E é o seguinte, gente, projeto tem meio, início, meio e fim. Só que é o seguinte, um objetivo mal definido vai ter um processo mal definido. E vai a primeira pergunta aqui para o meu grande amigo Boiajan. E a pergunta que eu fizer para um, o outro, né? O Marco Antônio pode contribuir. Que é, Marco Boiajan, como alcançar os objetivos estratégicos de uma empresa? Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar, né, sobre aí as 3 dimensões gerenciais que a gente tem, né? Sempre quando a gente pensa em governança, né, a gente tem que lembrar que a governança tem níveis, né? Tem um nível estratégico, tem um nível tático, tem um nível operacional, né? Enfim, há necessidade, né, de você sempre ter a visão de futuro, que é o objetivo empresarial, né, que se faz através de um planejamento estratégico. E aí, toda empresa que se preza, né, no seu nível corporativo, no seu nível estratégico, né, traça aí as suas previsões de futuro, traça aí dentro da sua missão, que é a sua carteira de identidade, né, ele vai ter aí a possibilidade de traçar aí a visão de negócio, né, e os objetivos de negócio que precisam ser alcançados para permanecer. Então, na administração, né, e quero aqui lembrar novamente que gerenciamento de projetos é uma ciência de humanas e é de administração, né, nós devemos preservar 3 coisas importantes, né? É a manutenção, a expansão e o lucro. Então, se eu quero expandir, eu estou numa situação atual e quero ir para uma outra situação, não tem jeito de você alcançar essa situação de futuro sem passar pelo desenvolvimento de projetos, né? Então, se eu vou expandir, eu preciso fazer projetos, tá certo? Agora, para mim permanecer, se a minha indústria, se a minha empresa é operacional, ela tem uma outra estratégia para lidar com o mercado que lida com dados quantitativos, né? Ou seja, tem que planejar quantidades de produtos a serem produzidos e o mundo muda todos os dias e vai crescendo, mais pessoas, etc. Eu preciso expandir também para atender essa necessidade operacional de atender mercado. Então, eu vou precisar de mais projetos. Então, a gente nota, né? Se eu quero também ter lucro, né? Aumentar a minha lucratividade, mas como é que você aumenta a sua lucratividade, pura e simples, só aumentando o seu preço? Não, ninguém faz isso mais hoje, né? Eu tenho que investir na indústria, né? Comprar maquinário mais moderno, que produz mais peça por dia, para que eu possa diminuir meu custo e ter maior lucro. Então, da mesma forma, para ter lucro, eu também preciso de projeto. Então, eu preciso, né, definir e ter habilidade para escolher, né, no nível estratégico, né, os projetos que realmente estejam alinhados a essa necessidade, né? Então, começa por aí. E aí tem uma série de processos, né, que se faz, né, com seleção de projetos, né? Tem um VMO, tem um PMO aí que pode ajudar nesse sentido, né, com uma série de modelos de seleção, né? Você pode selecionar por complexidade, por porte, você pode selecionar aí por urgência, né? Tem o método Gucci, tem o método aí Moscou, você vai priorizar, vai selecionar os projetos por pontos, que atendem determinados critérios e estratégias da sua organização. Tem diversas formas de você selecionar e priorizar os projetos, porque também ninguém consegue fazer, né, todos os projetos, né, que se imagina para atender essas necessidades estratégicas. Então, por quê? Porque você vai esbarrar numa coisa chamada valor, né, de investimento, né? E o valor de investimento certamente tem um limite, né? Toda empresa guarda um valor, né, da sua lucratividade anual para novos investimentos.
né? E você vai desenvolver projetos que atendam essa necessidade. Enfim, mas você também pode ultrapassar esse valor, mas aí você vai ter que buscar recursos fora. E hoje a taxa de juros está muito cara. Então, o empresário hoje pensa mais do que 2, 3 vezes antes de começar a investir e pegar dinheiro de fora. Então, eu tenho que expandir? Tenho, então tem que fazer projetos. Então, eu defino a linha de necessidade de projetos para o nível tático. E o nível tático vai trabalhar, né, com alinhando, né, os projetos a uma carteira de benefícios, né, específica que venha dar o resultado, né? Ou seja, se eu quero expandir 10%, eu vou somente selecionar projetos que vai realmente atender essa necessidade de alinhamento com o crescimento de 10%, né? Enfim, uma vez selecionado, escolhido, separado dentro da organização os diversos benefícios, eu vou começar, então, a desenhar os projetos. E aí vou começar a designar os gestores de projeto, né? Lógico, tudo isso ocorre dentro de uma unidade temporal, né? No ciclo fiscal, geralmente esse processo começa a acontecer tipo setembro, outubro, até culminar com a seleção do projeto e a escolha dos gestores de projeto. E isso vai se acumulando, o tempo vai passando, mas os gestores de projeto são nomeados. E aí começa a sair do papel. Começa a sair do papel o projeto e começa a ser desenvolvido. E aí entra no processo operacional da gestão, né? Que os gestores de projeto então vão começar a sua atividade, né? Gostei muito aí que o Marco Antônio falou aí dos riscos, né? Os riscos estão associados, né? Que é um domínio que o PMI agora chama de incertezas, né? E que está junto com o plano, é evidente. A gente tem que fazer, né? E não podemos esquecer do plano de riscos para tentar minimizar os impactos que ele venha causar nos projetos. Mas, enfim, entra no ciclo, né? E eu vou fazer esse plano, vou fazer essa análise de risco e você começa a executar. É lógico que para executar você precisa que a torneirinha esteja aberta. Ou seja, o pessoal lá de cima, do estratégico, precisa abrir a torneira, né? Sempre brinco, né? Você está autorizado a começar a gastar dinheiro, né? Não vai fazendo assim, né? Não vai começando aí, né? Com a cara e a coragem, porque depois, na hora de pagar, não tem quem pague. Então, tem que ter o aprovisionamento, né, da verba para o investimento que foi aprovado. Então, aí é muito importante, né, o orçamento do projeto alinhado, né, ao plano de desembolso, né, ao planejamento que o pessoal na praça costuma falar mais, né, de físico-financeiro, para estar alinhado a todas as necessidades de caixa que a empresa vai ter que começar a liberar para poder tocar os projetos. E aí começa, né? Tem os domínios que o PMI recomenda, que são os domínios do trabalho, né? O domínio da medição, né? E o domínio da entrega, né? A gente vai entregar. Então, é assim que acontecem as coisas. Agora, eu tenho uma outra visão também, que eu gostaria que o nosso país começasse a fazer igual a que a nossa querida Armênia faz. Eu, como presidente do Fundo Armênia aqui no Brasil, gostaria de passar uma breve orientação de como um país cresce, mas vamos deixar isso para um próximo bloco, Wagner. Não, maravilha. Como a Maravilha. gente desenvolve através de projetos. E queremos ouvir, hein? Marco Antônio, alguma contribuição? Sim, com certeza. Não podemos esquecer a nossa grande Google, né? Que a Google, ela foi a que alavancou a OKR, né? O OKR, na verdade, o OKR foi lançado lá em 92, né? Muito tempo atrás. Aí a Google tinha 60 pessoas, usou o OKR, que o que eu acho legal, eu que dou aula disso também. O pessoal quando eu falo que eu sou meio coringa, né? Coringa, para mim, eu não gosto porque é aquele cara que é inimigo do Batman, né? Mas é que eu estudo muito, né? E o OKR é até uma coisa que eu já implementei, por exemplo, agora, nesse último VMO que eu implementei, do Value Management Office, com o OKR, né? Então, na verdade, o OKR para mim, o que é legal. O KPI também existe, vai continuar existindo, não tem, porque o KPI é mais frio e calculista, mas o OKR ele faz uma coisa que vai desde da estratégia da organização até os departamentos e até as pessoas. E isso ajuda muito na gestão de projetos, porque as pessoas estão energizadas, né? Então, assim, a Google passou aí de 60 pessoas para esses gigantes
que ela é usando o OKR, né? Então, assim, se deu certo na Google, não deve ser à toa, né? Entendeu? Então, assim, só complementando, né, o que o João falou, né? Até fiquei curioso agora da Armênia, tem por causa de vovó, né, que era da Armênia, mas é a parte que tem crescido muito, porque as pessoas, o OKR é só para trabalhar com projetos ágeis. Não tem nada a ver. A OKR não tem nada a ver só trabalhar com projetos ágeis. A gente até pode dizer que tem uma parte adaptativa, porque você realmente pode trabalhar dentro dos ciclos aí. Primeiro você tem os ciclos, né, trimestrais, então isso lembra um pouco as sprints de um mês, né, do Scrum, mas não tem nada a ver. Acho que é uma maneira muito, muito direta, né, muito energizada de trabalhar com estratégias. E é claro, né, você sempre vai ter o planejamento estratégico, o SWOT, essas coisas vão continuar existindo. Mas acho que é muito legal quando você começa a trazer para as organizações, as modernas já estão usando, né, para as atuais, né, que não conhecem ainda o OKR, de trabalhar com isso, né, não como uma coisa que veio, volta a falar, para substituir, como também, né, no caso da gestão de projetos. A gente fala do ágil e do preditivo. Uma vez o cara me chamou, queria me chamar para um debate, né, para defender o ágil e ele preditivo, eu saí fora, né? Até porque eu sou Scrum Master e gerente de projeto. Não é um jogo de futebol, entendeu? Então, assim, as coisas vêm para complementar, para se complementar. O híbrido é isso, né? Hoje em dia a gente trabalha com projetos híbridos, que tem uma parte preditiva e uma parte que é adaptativa. Então, a própria prova do PMI, PMP, que é até uma das coisas que eu ministro também, é a preparação, 50% da questão das provas é de métodos ágeis. Então, assim, a maior certificação do PMI, né, que era só preditiva. E aí, pessoal, só para complementar essa parte, eu gosto de falar. O pessoal fala, porque o PMI era retrógrado e só botou o ágil depois. Ele não podia botar nunca o ágil antes. Porque se ele botasse o ágil no PMBOK 5 ou 6, por exemplo, o 6 até começou a complementar. O pessoal que não era de TI ia reclamar, porque só TI usava métodos ágeis. Nasceu na TI. Agora que você começa a ter o Manifesto Ágil 2.0, o Heart of Agile, que são outras abordagens fora do Manifesto Ágil de 2001, imagina. Aí você começa a ter já o PMBOK 7, que tem essa pegada híbrida, né? Não mais áreas de conhecimento, com domínios e princípios. Na verdade, se fala, acabou o PMBOK 6. Acabou nada. Ele agora tem um outro arquivo que até o Bajajão fez um levantamento, ele botou no grupo dos professores, que é mais barato, que ele pegou lá para comparar e mesmo chegou à conclusão que o que acontece é que agora você tem o PMBOK 6 em forma de ciclo de vida, né? Então, os mesmos processos, nem muda o português ou o inglês, né? Então, sempre vai continuar existindo preditivo, quer dizer, só desse complemento do OKR, né? Porque eu acho que é algo que não é modismo. Como quando eu começava lá a implantar PMO, trabalhava em PMO, as pessoas achavam que era modismo. Então, não é mais modismo, já tem até o VMO, né? Então, o OKR é uma coisa que veio para ficar, né? Veio para ficar, que eu digo, porque está desde 92, né? Se não me engano, acho que era lá... eu esqueci o nome da empresa, acho que era Motorola, se não me engano, que fazia isso. Enfim, Intel, acho que era Intel. Enfim, esse é meu complemento aí para o grande João. Maravilha. Inclusive, tem um comentário aqui do Eduardo Ju, que ele coloca aqui o seguinte: quanto ao tema em discussão, entro em defesa de investir tempo naquilo que é esperado pelo Conselho Administrativo como direcionador de projetos, seja orientado pelo BSC ou pelos OKRs, uma vez com essa clareza, define o modelo de governança de cada projeto e go ahead. Algum comentário? Ele está certíssimo. Eu só não gosto muito de ficar botando BSC versus OKR, né? Como se fosse uma... Eu não gosto muito de... Até porque eu sou botafoguense, né? Então, aí, para mim, nada que os botafoguenses estão aí. Então, eu não gosto muito de competição esportiva. Na verdade, acho que o OKR complementa, né? O BSC sempre vai continuar existindo. Você não vai fazer ou o OKR ou o BSC. Você vai ter o BSC e aí você pode transformar aquelas ações estratégicas em objetivos, com resultados chaves a nível estratégico, né? E aí a partir para os departamentos e para o cunho pessoal, né? Que energiza as pessoas, energiza mesmo as pessoas. Mas foi ótimo o que ele falou aí, que realmente o modelo de governança vai variar muito de setor para setor, primeiro, segundo, terceiro setor, indústria, comércio, enfim, isso aí varia muito, não tem um padrão a ser seguido, cada área tem seu padrão, entendeu? Isso aí, é muito bom o comentário dele. Não sei se o João quer complementar alguma coisa, eu achei ótimo. Vou ver ela agora. Tá no mudo, Boiajan. É a frase mais ouvida nesse universo, né?
É, Desculpa. Eu queria complementar duas coisas. A primeira com relação à OKR, né? E lembrar que a administração por objetivo, né, é uma coisa muito antiga, né? Se vocês entrarem aí no Google, desde 1920. Agora, o papa da administração, né, o Peter Drucker, já falava de gerenciamento por objetivo há muito tempo, desde os anos 50. Quer dizer, foi uma nova roupagem que foi dada, mas trabalhar, né, na administração por objetivo ou gerenciamento por objetivo é fundamental, né? E foi dado só uma outra roupagem que eu acho bastante interessante e também concordo com o Marco Antônio. Não é nenhum nem outro, né? Para uma área ou outra, né? O guia da 7ª edição veio justamente trazer à tona uma coisa que muita gente falava ao contrário, né? Gerenciar projeto é gerenciar projeto, gente. Eu escolho as minhas ferramentas conforme a tipologia do projeto, né? Por isso que a primeira coisa a fazer na gestão de um projeto é definir qual é a tipologia de abordagem que você quer dar para gerenciar melhor o seu projeto, conforme a tipologia. Daí você escolhe as suas ferramentas. Aí o Marco Antônio falou muito bem, né, que nós escolhemos as ferramentas de forma híbrida. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com preditivo, né, selecionar as tarefas do mês, né, e jogar como se fossem atividades de uma entrega do mês, né, e usar o burn down. Você está louco? Por que você não usa a curva S? Pô, meu, né? Como fala o paulista. Não, a curva S a gente faz para o projeto inteiro, quando é preditivo, etc. Por que você faz a curva S? Porque você conhece o projeto do início ao fim e você consegue, então, trabalhar com o escopo, com o prazo e com o custo orçado até o fim, então você consegue traçar a curva S. Mas de um mês, tranquilo, eu meço por ali, né? E quanto à colocação do Eduardo, aí eu agradeço, né, a contribuição. Bem legal, é isso mesmo, só que também, né, o BSC, né, o Balance Scorecard, ele é mais para indicador, né, e você usa tanto para preditivo quanto para adaptativo, enfim. E aí alimenta o nível estratégico, né, através do PMO, é fundamental ter os indicadores de performance, porque o próprio PMI, né, coloca isso também nessa versão 7, ele deixa você muito à vontade. Aliás, desde a primeira edição do Guia de Gerenciamento de Projeto, ele já fala assim: não há uma única maneira de gerenciar um projeto. Né? Tem diversas maneiras, você escolhe. E se você olhar o capítulo 3 do PMBOK, né, ele trata lá de quê? Tailoring, customização, adaptação. Você faz adaptação, ele ensina até como você fazer isso. Você tem que adequar a melhor ferramenta para você não emperrar a boa prática da gestão. Né, Marco Antônio? É isso aí. não, a gente chama de way of working, né? Veio do Discipline Agile, né? Way of working, né? Exatamente. É um termo que veio do Discipline Agile, né? Que ele é agnóstico, mas, de qualquer maneira, é o que o resto do PMBOK 7, né? Você vai estar lá tendo lá o domínio e você vai usar independente da abordagem, entendeu? Eu, por exemplo, as ferramentas, hoje mesmo, eu fiz uma gravação mostrando a utilização das ferramentas do Scrum, por exemplo, num projeto preditivo. Então, assim, é totalmente possível, né? O Burnout, o Burnup, ou até o CFD do Kanban, ou então usar o próprio Planning Poker para você estimar a duração, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais aquele negócio de ser Scrum Master ou seja de projeto, você é líder de projeto. Então, assim, bem... Só complementando o que o João falou. Maravilha, excelente discussão. Mas agora é o seguinte, gente, tem um comentário aqui no Instagram, e eu acho que o tema é bem abrangente, né? Dentro da área de projetos nós temos várias vertentes. Então ela fala o seguinte, Silmara, o nome dela, Silmara Pacheco, alguma orientação sobre como motivar uma equipe para a execução do plano de ação de uma reunião de tratativa sobre evento adverso grave. É um hospital público de alta complexidade num período crítico.
considerando a escassez de recurso financeiro e humano, crise na política municipal e por aí vai. Ah, a pergunta? Isto. Acho Tem que alguma projeto em qualquer orientação? área, né? Então, a gestão de pessoas é a gestão de pessoas em qualquer área, né? Independente se é na área médica, na área da indústria, no comércio. Então, acho que, até mais na área de saúde, é uma área que eu até respeito um pouco mais, né? Porque estão cuidando de vidas, né? Então, aqui no computador, você desliga o computador, acabou. Pô. Depois é só ligar de novo, entendeu? Faltou a luz, você bota o no break, né? Mas na área de saúde, não, né? Na área de saúde, pode combinar com o óbito de alguém. Então, já são pessoas que, embora a gente fale que é a mesma coisa, são pessoas que já têm aí um estresse natural por causa da profissão que elas têm. Então, é um pouco mais complexo você pegar um monte de garotos num time Scrum para desenvolver um software, não tem nem comparação. O grande lance aí que eu posso dizer é chamada empatia, né? Eu que trabalho muito e estudo muito e dou treinamento sobre comunicação não violenta, né? Eu acho que a empatia nessa situação é uma coisa que você tem. Porque o que acontece? Cada pessoa da equipe, qualquer que seja a área, ela não é igual a outra, elas não são robôs, né? Eu fico vendo o pessoal aí agora falando da robótica, né, da ChatGPT, isso é modismo, né? Entre nós. E aí o que acontece, nunca você vai poder pegar um João, por exemplo, e fazer ele todo ficar no computador. Vai ter que pegar, mesmo que você tenha aqueles filmes de science fiction, não adianta, porra, entendeu? Então o que acontece é que a inteligência artificial pega informação que a gente coloca na internet, porra. Quem coloca é a gente. Então, de qualquer maneira, não é um ser humano, não tem como. Então, assim, é difícil você trabalhar com pessoas, né? Porque elas são totalmente diferenciadas em todos os sentidos. Não só fisicamente, né? Porque, a menos que tenham gêmeos, né? Mas dentro das suas personalidades. E nesse caso, é claro que o fator motivacional é muito mais forte, né? Eu tenho contato aí com pessoas da área de saúde, né? Quando dou aula no ambiente de saúde também, né? Eu honro muito essas pessoas que eu dou aula do ambiente de saúde, né? Tem pessoas na minha família que são da área de saúde. É um pouco diferente, né? Porque quando você vai construir um prédio ou vai fazer um sistema, né? Então, o que eu posso falar aqui é ter a empatia. A empatia. Para ela, né? Maravilha. Contribuição, Boiadjan? O Fábio já colocou, o Marco Antônio já falou algumas coisas importantes aí, né? Olha, na gestão de projeto, né? Quem trabalha com projetos também na área de saúde, né? Assim como qualquer outra área, eu sempre digo, você fazer um trabalho com prazer, satisfação, dedicação, você precisa ter o vírus na veia. Qual é o vírus nosso? É o Gerontococos projetos. Eu venho irradiando esse vírus há muitos anos, tá certo? Então, você precisa gostar muito dessa área. Então, se você trabalhar na área da saúde, você precisa gostar muito de trabalhar com pessoas na área de saúde, né? Porque é uma das profissões mais lindas que eu conheço, porque está no front, dedicando-se integralmente às pessoas, né? E a gente tem visto, né, que há essa empatia, há esse carinho, né? O Maslow fala muito também do respeito, né? É um fator motivacional muito importante, né? O amor, né, às pessoas é fundamental. Então você tem que, né, no momento que a gente vive, né, com escassez de dinheiro, problemas de equipamentos, principalmente na saúde pública, né? Só vai mesmo essas pessoas que têm muito amor, muito carinho, né? É um dom, né, João? É um dom que as pessoas têm, é um dom. É um dom. Assim como, por exemplo, nós que começamos aqui o PMI, poxa, não ganhei nada com isso, né? A gente, como é que fala? Nós somos voluntários, né? E com dedicação exclusiva para alcançar também determinados objetivos. Eu me lembro que eu estava em 1995 num congresso, num fórum internacional, né? E o David, o Peter, que é o nome dele, esqueci agora o nome dele, mas estava coordenando esse fórum, tinha pessoas do mundo inteiro. Ele perguntou, por que você está aqui hoje? Qual é o teu objetivo de estar aqui hoje? É o tema da nossa palestra.
E eu falei, um dos objetivos meus é ajudar o meu país a crescer, a melhorar as práticas de gestão. Poxa, eu posso dizer que esse meu objetivo foi alcançado, porque nós temos 15 estados, então é amor, dedicação, paixão, eu diria. Porque se você tem paixão, você vai realmente se dedicar e vai ajudar as pessoas, independente do lugar que você está. Se tem equipamento, não tem equipamento, se tem remédio, não tem remédio, você vai se dar. É isso. É ajuda ao próximo. Esse mandamento já está escrito há muitos anos, há mais de 2000 anos. Né? É o que a gente faz como voluntário. E a gente tem que se dedicar, é a nossa profissão, é a nossa paixão. Então, tudo que tem paixão no meio é sempre muito bem feito. Né? E sempre de forma comprometida, de forma responsável, né? Que são fatores motivacionais importantes, né? Que são colocados aí por Herzberg na teoria da higiene, por Maslow na teoria motivacional e outros papas aí das teorias motivacionais. Então, é por aí. Eu resumiria tudo numa palavra só: paixão. Excelente, Boiatian. Inclusive aqui a Lucineide Costa, está na página oficial da nossa live hoje, ele colocou um comentário, né? Que motivação de equipe em órgão público é mesmo desafio. E fica a dica para vocês, tá, gente? Como eu falei no início, nós vamos ter lives semanais, ok? Então, uma delas, até a data do evento, já fica o meu comprometimento, que é para falar de comunicação com o time, tá bom? Então, fica aí, já anotem, vou correr atrás, como a gente sempre faz. A gente gosta sempre de buscar aquilo que as pessoas querem ouvir. E vou trazer esse tema para vocês, tá bom? E vamos lá no outro bloco. Nós temos aqui, ó, gente, a nossa live ela vai até por volta entre 8 horas, é 1 hora de live, 8 horas, 8h10, por aí. E se não der tempo da gente continuar todo o bate-papo, fica a deixa aí para uma nova data. Mas agora, vamos deixar aberto aqui agora, porque eu acho que todo mundo ficou curioso para ouvir o que o Boiadian tem para falar para a gente da Armênia, como a Armênia gerencia seus projetos. Vamos lá, Boiadian? Então, vamos lá. Bom, é assim, primeiro, no nível estratégico, né, nós temos uma organização mundial que é chamada de Fundo Armênia. Na Armênia ele chama-se Himnatram, né? Quem quiser consultar o site também pode consultar, himnatram.org. Anualmente, né, no mês de maio ou junho, nós nos reunimos, né, para discutir estratégia de investimentos de infraestrutura no país, para ajudar o país a crescer. Por quê? Porque o país ficou 70 anos na mão dos russos, né, e ficou totalmente deteriorado. Então, é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes, e 7 milhões moram fora da Armênia. Por que moram fora da Armênia? Por que tem tanto armênio fora da Armênia? Porque em 1915, exatamente nessa época, dia 24 de abril, teve o primeiro genocídio armênio. Então, houve um êxodo muito grande, morreram 1,5 milhão de pessoas. Meu pai mesmo é da época, né? Tinha 8 anos, virou órfão, né? E veio parar aqui no Brasil. Então, tem pessoas do mundo inteiro. Então, como o país, depois da queda do Muro de Berlim, né, se liberou também daquele movimento da perestroika, aquele movimento todo de libertação e reestruturação geográfica, a Armênia começou novamente a ser um país, né? E hoje, 32 anos de vida. Em setembro vai fazer 32 anos de vida. Então, como é que você começa de novo um país? Tem que criar leis, um sistema monetário, né, padrões, né? E tem que começar. Bom, e aí? Você não tem grana, você não tem ninguém, tem que começar, né? Alguém tem que fazer. Então, constitui-se um governo, e o governo fala, pô, mas não tenho grana, não tenho dinheiro para fazer o que precisa fazer de infraestrutura, não tenho nem celular aqui, não tem sistema de telecomunicação, preciso de ajuda. Então, ele assinou um decreto e criou o Fundo Nacional Armênia, né? Fundo Armênia, ou Himnatram, e pediu ajuda dos países, né, que têm armênios fora da Armênia. E o Brasil é um deles, né, da qual eu trabalho. Então, depois desse decreto,
começamos a fazer projetos de reconstrução. Mas olha que interessante. O que fazer em primeiro lugar, né? Essa questão de qualquer empresa, de qualquer organização. E o país questionou isso. O que a gente vai fazer em primeiro lugar? Bom, infraestrutura é muito importante. Vocês podem ajudar com infraestrutura? Chamou todo mundo lá. E esse todo mundo é que é interessante, a pluralidade. Vejam bem como o país pode sair do zero. Ele reuniu os partidos políticos do país, na época, os 4 principais partidos políticos, reuniu as 4 igrejas, né? Tem 2 evangélicas, uma católica e uma apostólica, né? Que é a maior religião da Armênia, a Igreja Apostólica. Também sentaram nessa mesa 7 grandes curadores, pessoas de muita grana, tem um aqui no Brasil, inclusive, que poderiam ajudar nesses primeiros momentos com milhões de dólares, né? Milhões de dólares. E sentou também nessa mesa, né, as pessoas que estavam começando as suas associações de empresários, associações de indústria, né, não tinha nada praticamente, né, então estava fazendo, e algumas pessoas do governo e 20 países sentaram na mesma mesa. Tem até a foto disso, agora depois eu busco e mostro para vocês. Então, são em torno de 50 pessoas conversando sobre estratégia de desenvolvimento de infraestrutura. E aí surgem as ideias, e das ideias elas são votadas. E aí os países votam, enfim, todo mundo vota. E aí decide-se. Bom, decidiu o que fazer de infraestrutura. Por exemplo, vamos fazer sistema de irrigação para o país, né? Vamos fazer sistema de irrigação. Tá bom, vamos fazer sistema de irrigação. Então, cada país sai dessa reunião, né? Eu, por exemplo, saio da reunião com essa missão de arrecadar fundos para a construção de um sistema de irrigação num determinado vilarejo que nem água tem, né? Então, para vocês, enquanto conceito de modernidade é ter um celular, né, da Apple, geração 14, sei lá, conceito de modernidade para algumas pessoas na Armênia é ter água encanada em casa. Eu mesmo entreguei um sistema de água encanada no ano passado. As pessoas iam buscar 4, 5 quilômetros água, né, com carro de boi, ou buscar de carro, enfim, a pé, enfim, para buscar água para comer. Bom, então os países saem com essa missão. E aí a gente arrecada a verba, né? A gente arrecada a verba e define, olha, qual cidade ou qual vilarejo você quer investir. Eles falam, aqui tem um projeto de 50 mil dólares, aqui tem um projeto de 100 mil dólares, aqui tem um projeto de 300 mil dólares. E aí eles mostram, inclusive, para nós o detalhamento do projeto, a especificação do projeto. Aí você vai lá e seleciona, né? E aí, tudo bem, selecionamos e fazemos a arrecadação em nome deste projeto neste lugar. E aí, arrecadado o dinheiro, nós encaminhamos o dinheiro. Então, a gente sai no mês de maio, junho, com essa missão. Em novembro, a gente faz a arrecadação. Até fevereiro do próximo ano, a gente manda o dinheiro. E de fevereiro, março, abril, maio, junho, até, enfim, dependendo do porte do projeto, tem um prazo, é desenvolvido o projeto e ele é gerenciado. E eu recebo o relatório de status todo mês do projeto, né, dizendo como é que está indo o projeto, em termos de valores, em termos de prazo, em termos físicos. E aí, quando chega maio do ano seguinte, eu vou lá e inauguro o projeto, né? E aí a gente tira foto, etc., a gente colhe todas as informações do realizado e mostra, e é que vem a importância do processo, né? Como é que eu consigo ter mais pessoas, né, contribuindo para esses projetos? Agindo com os pilares que a gente tem no PMI, né? Honestidade, respeito, responsabilidade e justiça. Então, eu mostro toda a transparência do processo. Divulgo no site, se vocês quiserem entrar, Fundo Nacional, fundoarmenia.com.br. Tem lá os nossos projetos, os valores, o relatório de progresso. É transparente, né? Então, é assim que a gente faz a reconstrução do país. A gente já fez reformas de hospitais, construção de casas, fizemos centros comunitários, porque tem vilas que eles não têm lugar para se reunir, não tem prefeitura, né? Então, a gente construiu centros comunitários para eles se reunirem e dali começar a sair as expansões dos vilarejos, né?
E aí é um projeto em cima do outro, né? Você dá autonomia para o vilarejo para poder fazer os seus projetos individuais e dar continuidade e crescer, né? E assim começa as coisas, né? Agora, tem alguns projetos que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem trabalhado bastante, infelizmente. Em 2020, o país foi invadido pelo Azerbaijão e nós, armênios, tivemos que mandar muitos milhões de dólares para ajudar, né? As pessoas a se deslocarem dos campos de batalha, saírem dos lugares onde estava tendo, como vocês estão assistindo aí na Ucrânia, né? Nós enviamos dinheiro para ajudar com alimentos, compra de alimentos, para colocar pessoas em hotéis, dar dinheiro para as pessoas poderem comprar coisas, né? E transporte para as pessoas saírem dos lugares. Tudo isso custa dinheiro, né? E esse tipo de projeto eu não gosto de trabalhar, não. Mas é o projeto da emergência que a aluna, que a nossa assistente colocou, né? Em situação de emergência, você tem que agir com a emergência, né? Dedicação, empatia, responsabilidade, comprometimento e o vírus. Bom, acho que em linhas gerais é isso, para falar rapidamente do que a E gente ó, fala. e já deixa aberto aqui, depois nós vamos marcar uma data, porque isso aí dá um bate-papo bem mais prolongado, né, Boiadinha? Eu acho Com que, certeza. Pô, muito né, Marco interessante Antônio? isso. Muito interessante É. mesmo. Dá pra gente fazer vários cases, vários trabalhos juntos aí, mas já fica a deixa. Não, é bacana. Inclusive, a gente envolve a embaixada brasileira lá na Armênia, né? E é muito bacana, porque eles começam a perceber a importância da organização e o bem que ela faz. Por exemplo, a embaixada brasileira, toda vez que eu vou para lá, recentemente olha, um outro projeto que eu esqueci de falar, nós fizemos projetos para reconstrução de membros de pessoas. Né? Então, agora tem as mãos biônicas, pernas biônicas, né? Uns negócios sofisticados. E nós mandamos para esse projeto, ano passado, $220 mil. E agora começaram a vir os resultados. Está no nosso site lá, inclusive. E as pessoas que foram feridas de guerra estão tendo sobrevida, né? Estão sendo inseridas na sociedade. Esse é um outro tipo de projeto também. E lá na Armênia tem um centro de reabilitação dos soldados, que a gente chama de Zinvoridun, Casa do Soldado, que é coisa do primeiro mundo, né? Eu levei o embaixador brasileiro lá, eles ficaram maravilhados. Nunca tinham visto coisa igual. E realmente é muito legal, né, o processo deles lá, que é não apenas de restabelecimento dos membros, mas também o restabelecimento psicológico, sociológico, inserção de novo dessas pessoas no ambiente de trabalho. Que é assim, às vezes eu falo, me emociono, mas vou parar por aqui. Fique à vontade, Boiadjan. Isso aí mostra essa veracidade. Você é uma pessoa maravilhosa e essas ações suas não tem preço, né, Marco Antônio? Não tem mesmo. Isso aí Até porque parte da minha história está relacionada com o que ele está falando aí, né? Minha história de família, né? Então, é uma honra. Maravilha. Fica, ó, depois eu vou conversar que acho que alguns cases desses dá para a gente poder fazer um trabalho bem bacana para ajudar as pessoas também, né? E vamos lá aqui, o Marco Antônio, tem aqui o Giovanni. Vamos para a nossa última pergunta, tá, gente, de hoje, chegando ao finalzinho aqui. Ele coloca assim, ó, questiono como lidar com a gestão de conflitos gerenciais na formação e gestão das equipes de projeto. Quais alternativas podemos aplicar? Acredito que esta é uma tendência de mercado. Conflitos gerenciais ou geracionais? Geracionais, desculpa. Tá. Bem, o que acontece? A gestão de conflito, ela tem desde que tem tempo, né? Então, acho que está tendo eco em algum lugar aí. Não, pode ir, já pararam. Agora foi. Então, o que acontece? Até complementa aquilo que eu estava falando, né? O grande problema do conflito é que ele é gerado, executado e finalizado por seres humanos, né? Então, e no mundo corporativo não é diferente, né? Ou seja, quando você começa a ter a disrupção, né, tecnológica, é o que está acontecendo agora, você começa a ter aí um conflito muito forte de gerações, né?
Vide aí, até cumprimentando aí, o Giovanni e a todos, tem aquele filme O Senhor Estagiário, né, que ele é muito fantástico nesse sentido. Porque até o cara volta para a empresa que ele era CIO como um estagiário, né? Mas o que eu posso falar nessa hora? E até fazendo propaganda para o Giovanni, no Café com Fábio, a gente fala muito sobre isso também, né? Embora seja gestão de tempo e gestão de produtividade, tempo e produtividade, se você não tem uma equipe coesa, vai acabar perdendo. Então, o que eu posso passar pela minha experiência que eu vejo nesse sentido é você... Tem ferramentas bem legais, né? Como, por exemplo, o modelo da dominância cerebral do Matt Herman, que você tem aí a parte do cérebro que tem mais dominância. Então, muitas vezes os conflitos acontecem porque as pessoas têm percepções diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, as pessoas têm... a gente cultura tem personalidades diferentes. Então, o que acontece no caso dessas conflitos que são gerados, né, por causa dessa evolução natural das organizações? O home office é um outro exemplo, né? No momento que você fala assim, o home office é ótimo, porque você agora acaba poder ficar mais perto da família, do seu filho, da sua esposa. Isso se você morasse com a sua família, né? Se você morasse sozinho, a empresa era um local que era importante para as pessoas irem. Então, qual é a minha dica aí para o Giovanni e para todos, né? É você, nessa hora, tentar trabalhar com a pessoa como ela é. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que colocar em evidência o que é bom nela e não em evidência o que não é. Por exemplo, eu tenho aí pessoas... Eu posso falar, né? Eu tenho aí a experiência do João, mas na área acadêmica eu comecei a dar aula para a minha geração X. E hoje em dia eu dou aula para a geração Z e vou dar aula para a geração Alfa, né? Isso tudo na PUC, né? Então, eu vi na própria área acadêmica, que não deixa de ser uma equipe, né? Aqueles alunos que estão com você. Ou seja, hoje em dia, quando eu vou dar aula de métodos ágeis, meus alunos já são Scrum Masters. Nem se formaram ainda, os moleques já são Scrum Masters. Então, eu não posso mais dar o que é Scrum, o que é... Eu tenho que já fazer uma sala de aula invertida. Metodologia ativa, Kahoot, Mentimeter, enfim. Aí, o que acontece? O que acontece é que eu sempre fui uma pessoa que me dedico com qualquer pessoa de qualquer idade, desde uma criança de 5 anos até uma pessoa de 90. Por quê? Porque eu coloco sempre em evidência o que a pessoa tem de bom. Você não pode colocar, por exemplo... E isso nem é tão real, né? Porque quando você começa a rotular por gerações, eu conheço pessoas que são baby boomers, que têm a mentalidade de Z, e pessoas que são da Y, que têm mentalidade de Belle Époque, que até antes da baby boomer, né? Belle Époque seria já 100 anos e pouco de idade. Então, não é por aí, mas eu acho que você consegue, né? Tendo aí, tem várias ferramentas para isso, né? A própria comunicação não verbal, eu trabalho muito isso, né? Por isso que eu não gostava da aula do Zoom, porque o aluno fechava a câmera e eu não tinha como, eu perdi o contato visual com ele, né? E quando eu tenho contato cara a cara, eu estou vendo, né? Eu consigo ler a pessoa, entre aspas, né? Por causa que é uma coisa que eu comecei a estudar muito. Então, na verdade, quando a gente vai montar a equipe, a gente tem que montar a equipe, como bem falou lá atrás o João, hein? Do time do Remo, né? Quando a gente vai fazer o Remo, ou qualquer outro esporte, né? Eu fiz muito esporte aí na adolescência, né? Muito focado aí em tênis, basquete, vôlei, futebol salão, atletismo, tudo eu fazia, vôlei, porque eu era muito alto para a minha idade, então sempre me dava bem, né? Sempre tinha vaga para mim. No futebol, nem tanto, no futebol eu era goleiro. Mas, enfim, o fato, porque também era bom, o goleiro ser alto. Mas o fato é que a dica para você é você realmente tentar pegar o melhor de cada um e não colocar em evidência o que a pessoa não tem, né? Não colocar em evidência o que a pessoa... Todo mundo é igual, né? Meu pai, ele era italiano, né? Ele falava uma frase muito forte, né, Giovanni? Para você que tem até um nome italiano, né? Que era, no final, todo mundo é igual, carne podre e osso, né? Era uma frase forte para falar. Na época, eu era garoto, mas eu nunca esqueci disso. E eu trato todo mundo igual. Ou seja, acho que é esse, né? Quando você tem esse tipo de conflito, o conflito é gerado pelas diferenças. Quando você trata todo mundo da mesma maneira, respeitando o que cada um tem de bom, todo mundo tem coisas boas, né? Então, olha aqui, a aula é que a gente não deixou. Eu queria, é que o Wagner não deixou, porque a aula do João aqui sobre a Armênia, pô, é um negócio assim, você vê que ele tem emoção, né? Então, isso é um dom, isso é uma coisa boa que ele tem, né? Essa história das raízes dele. Então, é por aí. Eu acho que nessa hora,
quando você coloca essa evidência, naturalmente a equipe já começa a não ter mais tanto conflito. Eu acho que também a geração, de novo, eu quero reforçar, ela não é um estigma, tá? Isso é muito americano, né? Mas, cara, é verdade. Pô, assim, eu peguei, o João é até mais experiente do que eu, mas eu peguei TV preto e branco, né? Ele pegou sem ter TV, provavelmente, pela idade dele. Então, assim, esse filme vale muito a pena, né, ver, né? A humildade, né, do CIO, né, que ele vai como estagiário, assim, só para voltar na empresa que ele estava. Então, é um problema muito sério. Mas, eu digo para você, eu já tive equipes, por exemplo, que todo mundo da minha equipe que eu liderava era muito mais experiente do que eu. Sim. E eu não estou ali para competir com eles, eu estou ali para agregar valor, né? Então, o pessoal me adorava, entendeu? Porque eu, na verdade, estou ali como um líder, não porque eu sou o melhor. Que nem dá. Como é que pode dizer que alguém é melhor ou pior que alguém? O que é ser melhor que alguém? Eu, por exemplo, minha família toda de músicos, meu irmão tocou no Legião Urbana, eu não consigo nem tocar um piano, ou um violão. Eu sou zero. Então, assim, e aí? Quem é melhor em quê? Então, é por aí. Obrigado pela pergunta, Giovanni, porque isso é um problema muito sério, né? Porque algumas pessoas, elas veem isso como uma afronta, né? Quem é esse garoto que não vai ficar até tarde depois? Não vai ficar mesmo, cara. Ele não vai porque ele está pensando... Primeiro que ele não é arrimo de família. Ele mora com o pai, mora com a mãe. Os garotos da geração Z, né? Os que têm aí 20 e poucos anos. Então, assim, ele não vai ficar fazendo serão como eu fazia, como o João fazia, como o Wagner fazia. O pessoal nem sabe o que é serão. Quando eu falo que é serão, o pessoal, que isso? É ficar até depois da hora, fazer hora extra. Não, porque não tinha hora extra. Ficar até tarde e pronto. Estou mentindo, João? E se você não fizesse, o outro fazendo no teu lugar, ponto. Então, claro que isso tem que ser levado em conta. Mas um bom gestor é aquela pessoa que consegue trazer o melhor de cada geração, trazer a experiência de cada um. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Obrigado pela pergunta, hein? Maravilha, Marco Antônio. Só corrigindo aqui, não foi eu que parei o Boiadian, não, hein? Falou que não deixei o Boiadian falar. Não, eu sei, é porque a gente tem horário. Eu sei como é que é nas lives lá comigo. A live é 8h30. Aí a Vale já fala assim, já são 8h40. Enfim, não, claro que até vale até uma live. Não é isso. Eu só respeitei. Falando disso, porque eu só respeitei o Boiadian aqui, o Boiadian. Eu só respeitei o Boiadian porque ele pediu para poder não dar continuidade. Estava se emocionando, né, Boiadian? Então, fica a deixa aí para a gente poder fazer. Mas assim, se eu interrompi alguém, peço perdão aqui em público. Não, você não interrompeu, não, cara. Ok. Maravilha. Claro que não. Desde quando você faz isso? Você não faz nada. Porque não é objeto da live, né? Entendeu? De hoje, né? Então. Mas foi encaixado perfeitamente bem. Bem. Foi ótimo. Se deixasse, a gente ia ficar aqui até. Não, até uma fala sobre isso. O João aqui e você, deixar que fica até meia-noite, né? Daqui a pouco a mulher vai bater, mas eu fico, entendeu? Não, maravilha, gente. Lembrando, gente, que hoje é o primeiro dia ainda. Esses dois que estão aqui ainda vão voltar até antes do ConaGP. Eles vão estar lá com a gente no ConaGP também. Já está confirmadíssimo. O de comunicação eu amei, né? Você já sabe que pode. Então, já vou trazer aí a fala com vocês para a gente poder fazer também. Vocês estarem com a gente de comunicação e outros também que nós vamos estar trazendo o pessoal ainda. E aqui agora, Boiadian, eu queria deixar, assim, como nós chegamos no final do nosso tempo, queria que eu deixar aqui aberto o Boiadian, ele fazer algum comentário sobre o tema que foi abordado agora, da pergunta do Giovanni, e na sequência, até para a gente não estender demais o tempo do pessoal, né, nós marcamos 1 hora, que você já cumprimentasse e já despedisse do pessoal, despedisse e desse suas considerações finais para o pessoal que está com a gente aqui agora. No mudo de novo. Aí, quase. É o time. Não, maravilha. Um prazer muito grande estar aqui. Nossa, dividindo essa live aqui com vocês, passando aí um pouquinho do que a gente tem de experiência aí, né, nesses 50 anos de atividade. É até curioso, né? O Marco Antônio falou com muita propriedade sobre a gestão de conflito, e eu estou fazendo aqui um trabalho em conjunto com um aluno, né? Até ele vai ser publicado aí pela Universidade de São Paulo,
que é justamente sobre as gerações, né? E eu tenho, assim, uma visão um pouco diferente, e o filme que o Marcos citou é fantástico, se vocês puderem assistir, O Senhor Estagiário, muito legal, porque ele mostra a importância desta relação, né, das pessoas experientes com as pessoas mais novas, né? Os dois trabalhando em conjunto, há uma sinergia fantástica, se bem aproveitada for, né? E aí eu estava vendo pelo trabalho do meu aluno aqui, que eu me lembrei logo que ele falou do baby boomer, etc., das gerações, dos conflitos, falei, poxa, eu estou fazendo um trabalho nesse sentido. E é só curioso, né? A geração baby boomer, como ele levantou aqui na pesquisa, pontos fracos, né? E ele cita na geração baby boomer, ponto fraco, justamente essa dificuldade em lidar com o conflito, né? Essa geração tem dificuldade de trabalhar com o conflito e tem resistência em pensar fora do quadrado, né? Isso aí dessa geração. Já a geração X, né, é menos investimento pessoal no trabalho, né? E tem rejeição da estrutura e das regras. Já a geração dos millennials, né, É o de Y. 81 a 97, nascidos nessa época, eles têm necessidade de estrutura, eles têm necessidade maior, sabe, conhecimento de supervisão e validação das expectativas deles, né. E o pessoal da geração Z, que os nascidos depois de 98 até agora, tem baixa capacidade de concentração e falta de experiência. Olha só que interessante, né. Só para complementar a palavra do Marco Antônio, que foi sensacional, mas eu queria dar mais essa contribuiçãozinha aí. Bom, meus caros amigos, eu agradeço muito, né, ter estado aqui, obrigado mais uma vez pelo convite. O Wagner, foi uma delícia estar aqui discutindo, conversando com meu querido Patrício Marco Antônio, com você, que a gente já tem uma amizade de muitos anos. Posso falar que você foi meu aluno, né? Pode falar, fui Estou dizendo aqui introduzido na gestão de projetos pelo grande Boiadjan. então, eu tenho um pouco de mineiro, né? A gente fala um pouco do mineirês, né? Há tantos anos que eu vou para Minas, mas, olha, um prazer mais uma vez, e quero mais uma vez renovar o convite, né, para que vocês estejam, porque realmente esse congresso contribui muito, 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 e olha, e é assim, né, o preço é muito pequeno, pela quantidade de informação que você recebe e a valiosa contribuição que é dada também nos workshops, porque você aprende, né, por muito pouco. E é conteúdo de qualidade, com profissionais, né, de excelente qualidade, formação, professores de faculdades renomadas. Então, fica aqui o convite. E eu quero, né, desejar a todos, né, que com essa nesse bate-papo aqui, tenha podido contribuir um pouco com esse conhecimento de vocês e ter transmitido, irradiado o vírus Gerontococos projetos. Fiquem com Deus, bom feriado prolongado para todos, muito obrigado a todos pela assistência e paciência em estar aqui nos escutando. Obrigado, Marco Maravilha, Antônio. Boiadjan. Um abraço, Marco, estamos aqui junto, firme e forte. Obrigado. Maravilha, Boiadjan. Eu quero aqui deixar em público, né, a minha gratidão em nome da equipe do ConaGP, por sua parceria com a gente desde o início. E o Boiadjan foi um dos que nos deu força, nos deu muito ânimo, muita motivação mesmo, para que a gente conseguisse estar hoje no 6º ConaGP, gente, a 6ª edição do Congresso, tá? Então, a você, Boiadjan, nossa eterna gratidão, meu amigo. Grande Marco Antônio Fabra, suas mensagens finais. Uma honra ter estado com vocês aqui, né, com essa fera aí, que é o João. É uma honra, né? Tomara que eu consiga assistir até a palestra dele lá no Congresso, né? O Congresso, ele já nasceu campeão, né? E aí até tem um irmão dele, que é o ConaGile também, e os dois são fantásticos, os dois que ele organiza, né? O Wagner organiza os dois. Então, assim, fazer parte, eu já começo o ano querendo saber as datas do ConaGP e ConaGile. Pergunta para o Wagner. Eu falei, Wagner, quais são as datas? Eu já quero participar, e assim, é sensacional, né? Aí eu gosto de participar, não só palestrando no workshop, mas assistindo também, né? Você tem muitas feras aí, né?
Foi muito gostoso aqui esse papo aqui, né? Eu acho que eu agradeço aí, gratidão ao pessoal que me acompanha aí toda segunda-feira, né? Eu vi aí a Sandra, mas deve ter, com certeza deve ter mais gente aí. A Tissa deve estar aí também, né? A Tissa, para quem não sabe, ela dá bronca na gente se a gente não colocar a chamada da live de segunda, né? Manda para mim e para o Wagner, né? Uma pessoa lá de Manaus, uma queridíssima, né? Então já posso dizer que eu já tenho fãs, é isso mesmo, Wagner? Então tem fãs, né? Enfim, não sabia. Para mim, fã, quem tinha era jogador de futebol, ator e assim por diante. Na verdade, eu sou o mesmo Marco Antônio de sempre, né? Essa é a minha maneira de falar com as pessoas. Então, assim, foi muito legal. Não deixem de se inscrever, o Wagner tem aí, até colocando ali, para vocês forem ver ali, ó, tem um cupom de desconto. É um mega evento, né? Esse evento do CONAGP, realmente, para mim, é o maior evento, já é o maior evento do Brasil, e que ainda vai ser da América Latina, que o Wagner já está pensando aí em coisas maiores, né? E começou, como ele falou, né? Começou com uma ideia dele aí de mineiro, ele quietinho ali, né? E aí agora está aí, e todo mundo tem muita honra, né? De fazer parte disso, né? Enfim, já estou aí aberto, Wagner, para as próximas, a comunicação, o que tiver aí que falar, eu acho que é legal participar dos esquentas, né? Adorei aquela chamada, né? Você tinha me mostrado antes, né? Que é aquela pegando fogo, né? Até porque eu sou Botafogo. Enfim, de qualquer maneira, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho mesmo que a gente fez aqui a live para vocês. E vejo vocês lá na minha palestra e na palestra do João, né? E de todos os demais também, lá no CONAGP. Fique com Deus aí e boa semana a todos, né? Marco Antônio, Boiadjan, vocês dois, assim, eu tenho eterna gratidão a vocês, sempre presente. Eu e o Marco Antônio estamos com várias iniciativas juntos também, além do café da manhã com Fabra. Eu e o Boiadjan fizemos alguns treinamentos também bacanas, né, Boiadjan? Ensinando as pessoas um pouco de gestão híbrida de projetos, e tem o CONAGP. Então, assim, eu sou eternamente grato a todos vocês que enxergam esse evento como mais um evento que pode trazer aí conhecimento para as pessoas, para que a gente possa juntos melhorar o grau de maturidade de gestão de projetos desse nosso Brasil maravilhoso, e futuramente, como diz o nosso grande Marco Antônio Fabra, daqui para o mundo, né? Hoje, o CONAGP ele já conta com várias pessoas de vários locais do mundo inteiro. Nós temos pessoas no Canadá, pessoas nos Estados Unidos, tem assim, são vários países, tá? Se eu for falar aqui, vão ser, eu nem lembro todos de cor, mas a gente faz um apanhado depois, né, da localização das pessoas, e nós verificamos isso, que desde a primeira edição, nós temos aí uma quantidade significativa de pessoas que acessam fora do Brasil, inclusive grandes parcerias em Portugal, né? Vários palestrantes de Portugal que nos apoiam lá dentro, e a gente tem um alcance bem bacana nesse país também. Legal. Quero deixar aqui minha gratidão, como eu já falei, despedir de vocês e a todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que estão com a gente aqui agora. Semana que vem, na segunda-feira, não vai ser na quinta, vai ser segunda-feira, nós teremos também, olha que bacana, vou colocar no chat, aqui na tela para vocês verem, qual vai ser o nosso tema. Quem está na página oficial já deve ter visto a programação, mas nós temos aqui, na semana que vem, grande Mário Trentin, André Barcaui, falando sobre o futuro do gerenciamento de projetos na era da inteligência artificial. Então, é um tema que está muito em evidência, eles vão trazer um pouquinho desses insights. Então, assim, tem dúvida, já prepara a sua pergunta, tá bom? Segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui de volta. Para quem fizer sentido estar no CONAGP, basta acessar o site CONAGP, eu botei nos chats para vocês aí, conagponline.com.br, conheça, veja a programação, teremos vários workshops, e lembrando, as lives do Esquenta CONAGP, que vão acontecer até a data do congresso, são gratuitas, vão ficar nas redes sociais para vocês, podem rever, pode ver algum ponto que você mandar para um amigo, sem problema algum, tá? Mas o certificado de participação é somente para as pessoas que já têm credencial. É um dos benefícios de quem está inscrito no congresso, ok? E como que pega o certificado?
amanhã, não hoje. Então, a gente, no dia seguinte da live, nós vamos colocar lá na área de membros um botão para você preencher uma pesquisa sobre esse certificado, sobre essa live, tá? E ali você vai poder receber o seu certificado de participação. Simples e direto, ok? Então, sem grandes delongas, nós estamos aqui finalizando nosso primeiro encontro fantástico. Quero deixar aqui Boiajan, Marco Antônio. Foi um prazer imenso ter vocês com a gente aqui. E podem aguardar meu contato que nós vamos ter mais lives ainda antes mesmo do GP. Combinado? Valeu. Combinado, brigadão. Tamo junto aí. O Wagner, estamos aí. Se precisar, é só chamar. Maravilha. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, Boiajan. Boa noite, Marco Antônio, e a todos que estão aqui agora com a gente. Até segunda-feira, 19 horas, hein? Imperdível, hein? Até mais. Segunda-feira. Tchau, tchau.